Antes de a gente mergulhar de cabeça na história incrível de hoje, aquele lembrete rápido. Se você curte desvendar esses grandes temas com a gente, já se inscreve aí e deixa o like. Essa força que vocês dão é o que nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Olá! Hoje a gente vai explorar uma das passagens mais emblemáticas e, por que não dizer, impactantes das Escrituras, a Torre de Babel. É uma história que fala sobre unidade, sobre a ambição humana e sobre uma intervenção divina que literalmente redefiniu o mapa do mundo e deu origem às nações. E a pergunta que essa história joga no ar é simplesmente fascinante. Pensa só, como é que a humanidade, que um dia falava uma única língua, se viu de repente fragmentada em milhares de idiomas diferentes? A resposta para esse mistério começa numa planície chamada Sinar. Para a gente entender de verdade o que rolou em Babel, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nossa história começa logo depois do grande dilúvio. Noé e sua família saem da arca para um mundo completamente novo, um recomeço, selado por uma nova aliança com Deus. Ok, vamos prestar atenção nessa frase. Deus deu uma ordem muito clara, muito direta para a humanidade. Veja bem, não era uma sugestão, era um mandamento. Se espalhem, povoem o mundo, cuidem de toda a terra. Esse era o plano, a diretriz principal. E no começo foi isso mesmo que aconteceu. As famílias foram crescendo, se multiplicando, e a partir desses 3 filhos de Noé, os povos começaram a se formar e a se espalhar, dando início à repovoação do planeta. Agora tenta imaginar essa cena, o mundo inteiro falando a mesmíssima língua. A comunicação era perfeita, sem barreiras, todo mundo compartilhava a mesma cultura, os mesmos objetivos. Essa unidade era uma força, uma força tremenda, mas uma força que logo seria posta à prova. É aqui que a história dá uma virada. Em sua jornada, esse povo encontra um lugar especial, uma planície fértil em Sinar. E ali, com novas tecnologias surgindo, que uma ideia muito, mas muito ambiciosa começa a ganhar forma. Uma ideia que ia mudar tudo. E o plano deles era super metódico, sabe? Primeiro, eles desenvolveram uma tecnologia nova, fazer tijolos cozidos, muito mais fortes. Com essa inovação na mão, a meta deles foi lá para cima. Não era só construir casas, era construir um monumento à própria grandeza. E essa fala aqui, ela entrega o jogo todo. A motivação deles fica escancarada. O objetivo não era dar glória a Deus, era tornar célebre o nosso nome. Eles estavam, de propósito, indo contra a ordem de encher a terra, preferindo ficar todos juntos num lugar só para exaltar o próprio poder. Então a torre se tornou o grande símbolo do orgulho humano. Era uma tentativa de alcançar os céus, de alcançar a imortalidade, mas não pela fé, e sim pela própria força, pela própria engenhosidade. Era basicamente uma declaração de independência do Criador. Diante de um ato de desafio tão grande, a nossa narrativa muda de foco. A atenção se volta para o céu, porque, obviamente, as ações da humanidade não passaram despercebidas. Tem um peso nesse momento. A Bíblia descreve Deus descendo para observar de perto o que estava acontecendo. É quase uma pausa cinematográfica antes do veredito, um momento de avaliação daquela construção gigantesca que nasceu do orgulho. E essa declaração divina é de arrepiar, porque ela mostra o tamanho do perigo. Deus reconhece o poder que a unidade humana tem, especialmente quando essa união é movida pelo orgulho. Sem nenhum limite, essa ambição toda poderia levar a humanidade para um caminho muito perigoso, de autodestruição. Era preciso intervir. E com isso, a gente chega no clímax da história. A resposta de Deus não foi com fogo, não foi com um novo dilúvio, foi com algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, incrivelmente eficaz. De uma hora para outra, a cooperação perfeita virou um caos absoluto. Imagina a cena. O pedreiro não entendia mais o arquiteto, o líder não conseguia mais dar ordens. O projeto monumental simplesmente parou, não porque faltou força ou material, mas porque ninguém mais se entendia. E o próprio nome do lugar, Babel, se tornou um lembrete eterno do que aconteceu ali. Babel significa confusão. A cidade, que deveria ser o símbolo máximo de unidade e fama, virou o símbolo eterno do desentendimento e da desordem. O resultado final foi, ironicamente, exatamente o que eles estavam tentando evitar. A humanidade foi forçada a se espalhar. Os grupos que ainda conseguiam conversar entre si se juntaram e partiram, formando novas tribos e, com o tempo, as nações que a gente conhece hoje. Então tá, qual é a grande lição disso tudo?
A história da Torre de Babel não é só sobre de onde vieram os idiomas, é sobre uma correção de rota. Uma correção de rota fundamental na jornada da humanidade. O ponto central é este. A narrativa mostra um Deus que acompanha de perto o que a gente faz. Ele não impede a ambição, mas ele intervém quando o orgulho ameaça desviar todo mundo do propósito maior. A dispersão, que à primeira vista parece um castigo, na verdade redirecionou a humanidade de volta ao plano original de encher a Terra. E essa história de Babel nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que ecoa até hoje. Ter ambição, querer construir, criar, fazer um nome para si, isso não é ruim em si. Mas essa história nos obriga a pensar nos nossos próprios projetos. Onde a gente traça a linha? Onde termina o desejo saudável de realizar e onde começa aquele orgulho que só quer se exaltar acima de tudo e de todos? E essa é uma reflexão poderosa para a gente fechar. E aí, o que você achou dessa nossa análise da Torre de Babel? Deixa sua opinião aí nos comentários, vamos continuar essa conversa. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.